Em menos de uma década, o mundo que a gente conhecia foi, assim, completamente refeito. De 2017 a 2025, a gente viveu uma aceleração de crises e de inovações que não tem precedentes. Vamos tentar entender juntos como é que a gente chegou até aqui e o que isso tudo significa para o nosso futuro. A grande pergunta que fica no ar é essa: como exatamente esses últimos 9 anos conseguiram nos transformar de um jeito tão radical? Para a gente responder isso, vamos dar uma olhada em 3 forças gigantescas que juntas redesenharam o cenário global. Primeiro, vamos falar de política. A gente viu uma onda de polarização que varreu o planeta, sabe? Testando os limites da democracia e redesenhando alianças de poder que já eram bem antigas. Logo em seguida, a pandemia. Um evento que literalmente parou o planeta e funcionou como um acelerador implacável. Ela acelerou transformações que talvez levassem décadas para acontecer, desde o jeito que a gente trabalha até como a gente interage com as outras pessoas. E, por fim, a revolução da inteligência artificial. Começou meio em silêncio, sabe? Mas depois, de forma explosiva, a IA apareceu como a força tecnológica que está redefinindo tudo. Os limites da criatividade, do conhecimento e até da própria realidade. Para a gente começar, vamos voltar um pouquinho no tempo para aquele cenário pré-pandemia. Um período que, olhando agora em retrospecto, já mostrava as rachaduras, sabe? De um mundo que estava ali na beirinha de uma grande ruptura. Pois é, entre 2017 e 2019, a turbulência já era bem palpável. A gente teve a ascensão de líderes nacionalistas como o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, e isso somado à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Era um sinal claro de que a gente estava se afastando da cooperação global. O que todos esses eventos juntos revelam é um padrão bem claro de fragmentação. A polarização dentro dos países, que a gente via na política do Trump, do Bolsonaro, no impasse do Brexit, tudo isso se refletia para fora. A competição estava se estendendo até para novas fronteiras, como o espaço. E o planeta também estava mandando os seus próprios sinais de alerta. Em 2017, um dos maiores icebergs da história se soltou lá na Antártida. Aqui no Brasil, incêndios de proporções gigantescas e uma mancha de óleo misteriosa no Nordeste deixaram bem claro que a crise do clima estava se intensificando. Mas olha que coisa, no meio de toda essa tensão, a humanidade conseguiu algo extraordinário. A primeira imagem de um buraco negro não foi só um feito científico, foi um momento de colaboração global que contrastava, e muito, com a fragmentação que a gente via aqui na Terra. Bom, a partir daqui, as tensões que a gente viu se acumulando simplesmente transbordam. A gente entra na grande ruptura, a era do planeta em crise, que foi definida por uma pandemia global e pelo retorno dos conflitos em larga escala. O ano de 2020 foi, sem dúvida, o ponto de virada. A pandemia de Covid-19 não só paralisou o mundo, como também piorou as tensões que já existiam, criando um efeito dominó que acabou levando à crise democrática que a gente viu no ataque ao Capitólio e na guerra na Ucrânia, que redesenhou o mapa geopolítico. E a escalada foi vertiginosa. De uma notícia local, lá em Wuhan, para uma emergência global em questão de semanas. Essa velocidade toda não só sobrecarregou os sistemas de saúde, mas expôs a fragilidade de um mundo que estava totalmente despreparado para uma crise desse tamanho. No meio da crise global, a rivalidade entre Estados Unidos e China não diminuiu, muito pelo contrário. Ela se tornou o grande jogo de xadrez geopolítico da nossa era. Cada movimento, fosse um embargo comercial americano ou uma iniciativa econômica chinesa, era uma peça nesse tabuleiro que ia definir a nova ordem mundial. A instabilidade não ficou só na saúde. Ela se manifestou em violência política, bem direta. O ataque ao Capitólio revelou as rachaduras internas nas democracias, enquanto a invasão da Ucrânia pela Rússia exportou conflito, desencadeando crises de energia e de alimentos com impacto no mundo inteiro. E de novo, no meio do caos aqui na Terra, um vislumbre de algo muito maior. O telescópio James Webb nos deu a imagem mais profunda do universo, permitindo que a gente visse quase até o Big Bang. Uma demonstração incrível da capacidade humana de explorar, mesmo em tempos de conflito. Então a gente chega na terceira fase, a da adaptação. Como o mundo começou a se reconfigurar a partir das cinzas da crise? Essa é a nossa nova realidade. O período de 2023 a 2025 é definido pela adaptação. A inteligência artificial se torna uma força pública. Conflitos persistentes continuam a desafiar a estabilidade e a urgência do clima se torna inegável, culminando na preparação para a COP30 aqui no Brasil.
De todas as forças em jogo, talvez a mais inesperada tenha sido a explosão da IA generativa. Foi quase da noite para o dia, né? Ferramentas como o ChatGPT pularam dos laboratórios para as nossas telas, iniciando um debate urgente e global sobre o futuro do trabalho, da criatividade e até da verdade. A crise climática deixou de ser uma ameaça futura para se tornar uma realidade do presente. O ano de 2023, em particular, foi um ponto de exclamação, com uma sucessão implacável de eventos extremos, terremotos, incêndios históricos e ondas de calor recordes que deixaram claro: o tempo para debates acabou. E, finalmente, vamos juntar as peças, sintetizar os principais aprendizados desses anos tão turbulentos e olhar para o que vem pela frente. Então, qual é o balanço final desses 9 anos? 4 transformações se destacam: a ascensão meteórica da IA, a urgência climática que agora é inegável, a persistência da instabilidade geopolítica e, o que é crucial, uma nova dinâmica entre a fragmentação política e a necessidade de colaboração global. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental para o futuro. Se a tecnologia, o clima e a política mudaram o mundo em um piscar de olhos, a verdadeira pergunta é: como nós precisamos mudar a forma como a gente aprende para conseguir acompanhar esse ritmo?